mais tranquila se encontrasse minha mãe num lugar neutro. Tenho medo de que ela não aceite a realidade e conte para o marido. Ele me mataria se soubesse que abri a boca, como me ameaçou várias vezes. Se minha mãe o colocar para fora de casa e ele perder as mordomias que tem, com certeza me matará, e eu acredito, porque aquele homem é capaz de tudo. Quanto a isso você tem razão, Vanessa. Também tenho certeza de que João não quer perder essas facilidades. Afinal, ficar o dia inteiro em casa sem trabalhar, ser sustentado pela mulher e ainda abusar da filha, não é para qualquer um. Porém, acho que você se engana, Vanessa, em relação à sua mãe. Ela adora você e se souber de tudo a protegerá, fique certa disso. Ponho minha mão no fogo por ela. Está bem. Então, vamos fazer o que a senhora sugeriu, tia Amélia. Marque com minha mãe um encontro para hoje à tarde na sua casa e conversaremos. Só faço uma exigência. Qual é? Que Marina venha conosco. A presença dela é muito importante para mim, tia Amélia. Ela tem me ajudado bastante e sinto-me segura com ela ao meu lado, apesar de só a ter conhecido ontem em circunstâncias tão difíceis. Marina ficou emocionada. Não imaginou que Vanessa se tivesse ligado tanto a ela a ponto de sentir-se segura a seu lado. Abraçou a amiga e considerou. Agradeço suas palavras, Vanessa, mas não sou tão segura como você pensa. E também tenho um problema para resolver, lembra-se? Amélia olhou a outra e, penalizada, mentalmente considerou que Marina teria apenas alguns anos a mais que sua sobrinha. Também era uma adolescente com o mesmo grande problema nas mãos. No carro, a caminho de casa, Amélia delicadamente indagou. E você, Marina, como é a sua história? A jovem relatou por alto, falando apenas do namorado que tinha desaparecido ao saber da gravidez, e da família, a qual não tinha coragem de contar a verdade. Amélia pensou um pouco, em seguida considerou com voz serena. Compreendo a que vocês estejam apavoradas diante da situação. Na posição de vocês, eu igualmente estaria. No entanto, acredito também que, tanto Vanessa quanto você, Marina, estão subestimando o amor de seus pais. Pensem nisso. Chegaram. A casa era simples e acolhedora, cheia de plantas e de árvores. Amélia explicou a Marina que morava sozinha desde que o marido faleceu. Não tiveram filhos, e a sobrinha, na verdade, era a filha que sempre sonhara ter. O ambiente da casa foi um bálsamo para as moças. A decoração, a música suave que tocava invadindo todos os ambientes e um agradável odor de incenso que se espalhava no ar. Tudo transpirava serenidade e bem-estar. Depois de instalar as jovens num quarto agradável e aconchegante, Amélia telefonou para a irmã, a voz, do outro lado da linha, sou desesperada pela ausência da filha. Neide, fique tranquila. Vanessa está bem. Venha tomar um café comigo à tarde e conversaremos. A mãe de Vanessa, mais aliviada, prometeu que iria. Depois do almoço, simples, mas muito apetitoso, Amélia sugeriu fazerem um bolo para esperar Neide, a mãe de Vanessa. Alegremente, as três ficaram na cozinha preparando o lanche. Quando Neide chegou, sentiu um cheiro agradável de bolo recém-assado. Era uma mulher de tez clara, cabelos e olhos castanhos, miúda, magra, de traços regulares bem parecidos com os de Vanessa, e gestos nervosos e mãos trêmulas. Recebida com alegria pela dona da casa, a irmã nem tinha colocado os pés dentro da porta e já perguntava. Amélia. E então, tem notícias de minha filha? Sei que tem. Estou quase louca, sem saber o que fazer. Não me deixe nessa agonia. Nem dormi a noite passada preocupada com minha filhinha. Abraçando a recém-chegada, que falava sem parar, Amélia tranquilizou-a. Acalme-se, Neide. Vanessa está aqui comigo. Ao ouvir falar no seu nome, Vanessa entrou na sala. Ao vê-la, Neide correu ao seu encontro. Vanessa, minha filha. Por que fez isso com sua mãe? Desaparecer sem deixar recado, sem uma palavra, nada. A mocinha, tímida por natureza,
Estava trêmula diante da mãe e não conseguia abrir a boca. Amélia, notando o constrangimento da sobrinha, interferiu. Neide, sente-se. Temos muito o que conversar. Você ficará sabendo de tudo. Tudo? Tudo o quê? O que aconteceu? Falem de uma vez. Não estão vendo meu estado, como estou nervosa. E essa moça aí, quem é? Indagou com rispidez. Amélia abraçou a irmã, conduzindo-a ao sofá como se fosse uma criança. Depois apresentou. Marina é uma amiga de Vanessa. Agora, acalme-se, Neide. Tenha paciência, já vamos conversar. Em seguida, virando-se para a sobrinha, notou-lhe os olhos arregalados do medo e condoeu-se do seu estado. Vanessa, querida, melhor você aguardar lá dentro com Marina enquanto falo com sua mãe, está bem? Vanessa concordou imediatamente, aliviada e agradecida. Não queria mesmo enfrentar a mãe. Preferia que a tia contasse tudo para ela. Depois que as jovens saíram, Amélia começou a falar. Neide, existe muita coisa que está acontecendo debaixo do seu nariz e que você ignora. Pode falar. Estou ouvindo. Tem a ver com seu marido. Neide quase deu um pulo, assustada. João? O que o João tem a ver com isso? Tudo. Vou lhe contar. Procurando elevar o pensamento ao alto para obter ajuda, Amélia começou a falar, medindo bem as palavras. Quando terminou, Neide estava lívida, trêmula da cabeça aos pés e em lágrimas. Não acredito. Como você soube de tudo isso? Murmurou. Vanessa me contou. Porque ela não disse nada a mim que sou sua mãe. Por motivos óbvios, Neide. Você acabou de dizer que não acredita. A verdade é que sua filha é uma criança ainda e está apavorada. Temos de procurar ajudá-la da melhor maneira possível. Especialmente você, que é mãe. Se isso é verdade, como foi acontecer debaixo do meu teto, sem que eu percebesse, minha irmã? Não é possível. Amélia pensou um pouco e lentamente ponderou. A paixão que tem por seu marido deixou-a cega, Neide. Confiou demais nesse homem. Saía para trabalhar deixando sua filha desamparada nas mãos de alguém que não conhece realmente. E ele, criatura sem princípios morais, não teve dúvidas em abusar da sua confiança. Não pode ser. Isso só pode ser mentira. Quero falar com ela. Ouvir da sua boca a confirmação dessa história sórdida. Vou chamá-la. Mas, acalme-se. Veja bem o que lhe vai dizer. Lembre-se de que ela é a vítima, alertou a irmã. Amélia saiu por alguns instantes, voltando com Vanessa e Marina. Neide, descontrolada, olhou para a filha com expressão grave, depois para Marina, sem conter a irritação, e perguntou à irmã, com arrogância. Temos que falar de coisas tão íntimas diante de uma estranha. Vanessa, tomando as dores da amiga, retrucou incisiva. Essa estranha, como a senhora diz, mamãe, foi a única pessoa que me amparou quando mais precisei. Ela fica. Tudo bem. Creio que hoje devo beber o cálice da amargura até o fim. Fez uma pausa e, olhando a filha nos olhos, indagou. É verdade o que sua tia me contou, Vanessa? Sim, mamãe. A mais pura verdade. Porque nunca me disse nada. Mamãe, eu creio que está enganada. Ou esquecida. Por várias vezes tentei abrir-lhe os olhos, mas a senhora não quis me ouvir. É verdade que está grávida e que ia fazer o aborto? Sim, é verdade. Onde arrumou o dinheiro? Essas coisas custam caro. Você roubou de minha bolsa, como fez tantas outras vezes. Ao ouvir palavras tão duras, Vanessa teve que se controlar para não chorar. Embora tivesse os olhos úmidos, ergueu a cabeça, com altivez e dignidade, e respondeu. Engana-se novamente. Apesar de ser minha mãe, a senhora não me conhece, se me julga capaz de um ato como esse. Quem rouba da senhora não sou eu. É seu marido. Foi ele que me deu o dinheiro necessário para pagar o médico e fazer o aborto. Como foi ele também que me passou o endereço da clínica, uma vez que eu desconhecia completamente a existência desses lugares.
A prova aqui está. A mocinha tirou do bolso da calça jeans um papel onde havia um endereço, escrito pelo punho de João. Neide, vendo a caligrafia tão conhecida do marido, abaixou a cabeça, arrasada, chorando copiosamente. Naquele momento, compreendeu a imensidão do seu erro, trazendo para dentro do próprio lar um homem desconhecido por quem tinha se apaixonado perdidamente. Com voz entrecortada, confessou em voz baixa: reconheço que errei muito. Sabia que aquele miserável não me era fiel. Várias vezes eu tive a prova de que ele mantinha relacionamentos com mulheres do nosso bairro, vizinhas até, mas sempre lhe perdoei. Todavia, jamais o julguei capaz de abusar da minha própria filha, aquela que ele afirmava amar e considerar como sua filha também. Nessa altura, todas tinham os olhos úmidos. Afinal, Neide levantou o olhar para Vanessa, implorando: minha filha, você pode me perdoar? A garota aproximou-se da mãe, ajoelhando-se a seu lado e abraçando-a com emoção. Perdoo, mamãe, perdoo. A senhora desconhecia meu sofrimento. Vamos começar uma nova vida. Só eu e a senhora. Promete? Prometo, minha querida. Mas, o que vou fazer agora? Você, minha filha, que criei com tanto amor, está esperando o filho de um acelerado. Como suportar isso? Talvez seja melhor fazer o aborto mesmo, murmurou mais para si mesma. Nesse momento, Amélia interferiu. Não, mana. Não podemos consertar um erro cometendo outro maior ainda. Quando um óvulo é fecundado, uma nova vida começa a surgir e um espírito vem habitar aquele corpo em formação. O aborto é crime perante as leis dos homens e perante as leis divinas. A criança não tem culpa pelo acontecido e merece nascer. E quanto ao João? O que vou fazer com esse miserável? Ele não aceitará sair de casa sem criar problemas. Seja firme, Neide. Coloque-o diante da enormidade do crime que ele praticou e expulse-o de seu lar, uma vez que a casa é sua. Se insistir em ficar ou criar dificuldades, ameace chamar a polícia. Creio que ele desaparecerá. Mesmo porque, penso até que João já é procurado pela polícia. A informação que ele tinha sobre essa clínica abortiva e o endereço pronto, à mão, indicam que já fez uso desse expediente. Talvez outros pais estejam atrás dele pelo mesmo motivo, ou outras mulheres por terem sido enganadas. Neide balançou a cabeça, concordando. Amélia, como eu pude ser tão cega? Deixar minha filhinha à mercê daquele infame? Não me conformo. Amélia ponderou com tranquilidade. Minha irmã, agora é hora de reconstrução. Não pense mais no que passou. Sua filha precisa de atenções e cuidados que só você pode lhe dar. Vamos ajudar nossa querida Vanessa a superar essa etapa aí. Tenho certeza, o bebê será uma bênção em nossa vida. Tem razão, Amélia. Bem, agora vou para casa. Preciso acertar as contas com João o mais rápido possível. Vanessa ficará com você. Sim, minha irmã. Antes, porém, vamos fazer uma oração agradecendo a Jesus a ajuda que recebemos hoje, que permitiu esclarecer tudo da melhor maneira. Fecharam os olhos e acompanharam mentalmente a prece singela, mas cheia de emoção, que Amélia proferiu, e da qual nós, da espiritualidade, participamos comovidos. Ao término, todas estavam sentindo grande bem-estar. Depois, Vanessa a lembrou. Mamãe, antes que vá embora, vamos tomar um chá com bolo que preparamos com muito carinho para recebê-la. Tomaram lanche e o clima se desanuviou por completo. Mais tarde, Neide despediu-se da irmã, da filha, abraçando-a mais uma vez, e de Marina, agora em clima mais cordial, agradecendo tudo o que ela tinha feito por Vanessa até aquele momento. Ao abraçar a irmã, Amélia sugeriu: vá com calma e em paz, Neide. Prepare-se para conversar com João, eleve o pensamento em prece pedindo ajuda, e terá o equilíbrio necessário para enfrentar essa situação tão espinhosa. Tenho certeza de que tudo vai se resolver bem, com o amparo de Deus. Depois que Neide saiu, elas trocaram um olhar satisfeito pelo resultado do encontro. Amélia, sorridente, considerou:
Não disse que precisamos confiar mais nas pessoas? Graças a Deus, conseguimos dissolver as nuvens que se acumulavam sobre Vanessa, ao mesmo tempo resolvendo o problema da gravidez e da presença do famigerado João em sua vida. Fez uma pausa, fitou com carinho a outra e afirmou: agora, Marina, nós temos de pensar no seu caso. Capítulo 15. Solucionando problemas. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em continuar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 5, item 26. Marina permaneceu hospedada na casa de Amélia, a pedido desta, junto com Vanessa. Assim, logo na manhã seguinte a adolescente foi até a pensão, ordenou o fechamento da conta, pagou e retirou sua bagagem. Depois, já instalada no quarto que passaria a dividir com Vanessa, as três mulheres puderam conversar e estudar qual a melhor atitude a ser tomada com respeito à nova hóspede. Chegaram à conclusão de que o mais urgente era informar a família de Marina. Amélia prontificou-se a procurar os pais dela e explicar-lhes a situação. A adolescente aceitou a medida, com a condição de a família não saber seu novo endereço, e justificou: tenho medo de meus irmãos. São rapazes de coração boníssimo e me querem muito bem, porém são impulsivos e violentos. Não se preocupe, Marina, direi apenas o suficiente, tranquilizou Amélia. Ao entardecer, a dona da casa convidou as moças para orar. Fizeram uma prece pedindo amparo divino para que sua tarefa fosse coroada de êxito. Antes de sair rumo ao endereço da casa de Marina, orientou as jovens para que mantivessem o pensamento elevado de forma que tudo desse certo. Entrando no bairro humilde de periferia, sem grande dificuldade Amélia localizou o endereço que tinha em mãos pelas informações de Marina. Como todos os membros da família passavam o dia trabalhando, aquele era o melhor horário para encontrá-los em casa. Antes de descer do carro, Amélia novamente pediu a Jesus que a orientasse. Envolveu igualmente os moradores da casa em vibrações positivas, de modo a ter as melhores condições para expor o problema sem criar obstáculos. Percebeu luz acesa, sinal de que já haviam chegado. Bateu palmas e esperou. Não pôde deixar de notar que a casa era velha e pobre, com a pintura descascando, que a cerca necessitava de reparos, porém, apesar do aspecto de abandono da moradia, plantas viçosas alegravam e coloriam-na pela beleza das flores. Depois de alguns minutos, uma mulher de aspecto cansado e sofrido abriu a porta. Com um sorriso, Amélia cumprimentou-a. Boa noite. A senhora é Dona Antônia? Isso mesmo. Gostaria de falar com a senhora. Meu nome é Amélia. A mulher, que segurava a porta com o pé demonstrando certo receio, com ar de dúvida respondeu: se for para vender alguma coisa, dona, não tenho dinheiro. Amélia sorriu discretamente. Não se preocupe. Não estou vendendo nada. Gostaria de lhe falar sobre sua filha. Marina. O que tem ela? Olha, se andou aprontando. Não, fique tranquila. Posso entrar? A dona da casa finalmente abriu a porta, convidando. Entre, dona, entre. A casa é de pobre, não repare a bagunça. Acabei de chegar do serviço agorinha mesmo. Amélia entrou. A sala limpa e arrumada, quase sem mobiliário, tinha apenas um sofá e duas cadeiras. A recém-chegada respirou aliviada. Pelo jeito, os irmãos ainda não tinham voltado do serviço. Melhor assim. Antônia, posso chamá-lo assim? Afinal, temos quase a mesma idade, não é? Vim aqui para lhe falar de Marina. A senhora conhece minha filha? Conheço e gosto muito dela. E uma boa moça, simpática, muito bonita. E estudada. Olha, Dona Amélia, aqui em casa vivemos com dificuldade e ninguém pôde frequentar a escola direito, mas com Marina foi diferente. Fazemos questão de que ela tenha o melhor. É muito inteligente e prendada. Por isso, todos nós trabalhamos para dar um futuro melhor a ela. O senhora vê, já é noite e os meninos ainda nem voltaram do serviço.
O que eles fazem? Trabalham na roça, são boias frias. E serviço pesado? Exclamou Amélia. É verdade. Mas eles não se incomodam não. Querem trabalhar e fazem questão de ajudar a irmã, pagando a escola dela. A mãe falava com tanto orgulho dos filhos que Amélia ficou comovida. Marina era muito amada por todos, não havia dúvida. Lembrando-se da moça, do seu porte, das suas maneiras delicadas, sua elegância, das roupas boas, entendeu que ela se beneficiava do amor da família. Mas como conseguia comprar roupas de marcas como aquelas? A família era muito pobre e os recursos, escassos. Era evidente que todos se sacrificavam por ela, para dar-lhe melhores condições de vida. Imediatamente, Amélia sentiu um carinho enorme por aquelas pessoas que nem conhecia, mas que passou a admirar. Estava um pouco emocionada e Antônia percebeu. Aconteceu alguma coisa com minha filha. Ela está viajando e, a senhora sabe como é, a gente se preocupa. Ela nunca tinha viajado antes sozinha. Não. Marina está bem, fique tranquila. Fez uma pausa e, percebendo a aflição da mãe, começou a falar. Marina é uma boa moça, Antônia. Ela é muito jovem, ainda adolescente, tem a cabecinha cheia de sonhos, e a vida muitas vezes prega peças na gente. Bem, a verdade é que sua filha está grávida. Grávida? Está de barriga? Como assim? Indagou a mãe, aflita. Marina estava namorando um rapaz que ela amava muito e que também dizia amá-la. Sem experiência da vida, inocente, Marina confiou nele, por amor. Depois, quando ele ficou sabendo da gravidez, abandonou, foi embora. Antônia estava em estado de choque, sem querer acreditar no que estava ouvindo. Cobriu o rosto com as mãos, incapaz de digerir a informação. Depois, com voz sumida, perguntou. Onde está Marina agora? Se a conheço bem, deve estar escondida por medo da reação da família. Marina está em lugar seguro no momento, posso lhe garantir, Antônia. Mas correu grave risco. Vou contar-lhe tudo. Respirando fundo, com tato e delicadeza, Amélia relatou a história toda, o medo que a filha sentira de enfrentar a família, de confessar o seu erro aos pais e aos irmãos, a decisão de livrar-se do bebê, o episódio da clínica e como Marina ajudara a sua sobrinha Vanessa, mais jovem e ainda mais inexperiente do que ela. Atônita, a pobre mãe indagou, mostrando a confiança que depositava na filha. Tem certeza? Mas, quando foi isso? Porque minha filha talvez a senhora não saiba, este final de semana foi viajar com a família de uma amiga de escola. Procurando as palavras certas para não machucar ainda mais aquele confiante coração de mãe, Amélia considerou. Marina incumbiu-me de pedir o seu perdão, Antônia. Mas não é verdade que ela esteja viajando. Lamento informá-la de que Marina inventou essa história da viagem para ter tempo de fazer o aborto e de se recuperar, de modo que ninguém ficasse sabendo. Com a cabeça entre as mãos a mãe chorou amargamente, incapaz de acreditar na realidade. Pobre da minha menina. Onde está ela agora? Fique tranquila. Marina está comigo, e está bem. Apenas não veio por medo, o que é perfeitamente compreensível. Naquele momento, o pai saiu do banho e entrou na sala, ao mesmo tempo em que os dois rapazes chegavam. Vendo a mãe com os olhos vermelhos e uma estranha dentro de casa, ficaram assustados. Um deles, Gesiel, o mais velho, foi logo perguntando. Que houve, mãe? Quem é essa mulher? Os rapazes eram bem como Marina tinha descrito, fortes, grandes e de temperamento impulsivo. Amélia teve vontade de rir, mas não o fez porque a situação não estava para brincadeira. Apresentou-se, estendendo a mão para cumprimentá-los. Meu nome é Amélia. Sou amiga de Marina. Antônia contou ao marido e aos filhos o que estava acontecendo. Eles ficaram agitados, queriam brigar. Amélia deixou que colocassem para fora toda a dor, a indignação e a revolta que estavam sentindo. Aos poucos, eles foram se acalmando. Os rapazes desejavam saber da boca de Amélia a história toda.
Mais uma vez, ela relatou os fatos, falando do sofrimento de Marina, que era apenas uma adolescente pura e ingênua, e que depois de confiar cegamente no rapaz, fora abandonada por ele. Contou-lhes como ela tinha ajudado sua sobrinha de apenas 13 anos, nas mesmas condições, e como ficaram amigas. A ira dos rapazes foi aumentando à medida que as informações chegavam. Eu vou matar esse cara. Ninguém desgraça minha irmã e fica vivo para contar. Quem é ele? Onde está esse verme? Indagou Gesiel, que parecia ser o mais violento. Não sei nem o conheço. Deve estar longe, afirmou Amélia, serena. Fez uma pausa, analisando a reação dos rapazes. Depois, ponderou. O importante agora, me parece, é ajudar Marina. Ela está precisando de ajuda, de amparo, e é isso que conta. É apenas uma menina assustada, confia em vocês e precisa do amor da família. O resto não interessa. Amélia percebeu que suas palavras tinham surtido o efeito desejado, que tinha conseguido tocar o coração de todos. Concluiu. Posso assegurar-lhes que Marina está muito triste com essa situação, sente muita saudade de todos e da casa. Ela os ama imensamente. Foi a gota d'água que faltava. Imediatamente, Jairo, o mais novo dos irmãos, perguntou comovido. Onde está ela? Queremos vê-la. O lugar de Marina é aqui com a gente. Nós vamos tomar conta dela. Podemos buscá-la? Indagou Gesiel. Sorridente, Amélia sugeriu. Fico feliz que pensem assim. Podem buscá-la sem problema. Contudo, se vocês preferirem, posso trazê-la. Estou de carro e será um prazer acompanhá-la até seu lar e entregá-la a vocês, que tanto a amam. A família aceitou sem problemas a sugestão. Então, amanhã logo cedo trarei Marina. Acreditem, ela ficará muito feliz ao saber que vocês lhe perdoam e a querem de volta, confirmou Amélia. A senhora despediu-se. O ambiente agora era bem diverso. Os rapazes tinham os olhos mansos e meigos como os de crianças. Sem dúvida eles eram bondosos como a irmã afirmara, no entanto, também impulsivos e temperamentais. Ao retornar, Amélia informou o resultado da missão para jovens, que ficaram aliviadas pelo bom êxito obtido. Vanessa, apesar de contente pela amiga, lamentou separar-se de Marina, a qual tinha se apegado bastante. Na manhã seguinte, após arrumar a mochila, Amélia e Vanessa levaram Marina para sua casa. Com surpresa, viram que toda a família estava reunida para esperá-la. Ninguém tinha ido trabalhar naquele dia. O encontro de Marina com a família foi comovente. Todos choravam de emoção por tê-la novamente em casa com eles. Ao se despedirem, Marina percebeu que Vanessa estava tristonha, embora procurasse disfarçar. Com carinho, ela abraçou a amiga e afirmou: Vanessa, agora que somos amigas, nada vai nos separar. Poderei ir visitá-la e você também, sempre que quiser, poderá vir aqui, não é? Mesmo porque teremos muita coisa para conversar a respeito dos bebês, do enxoval. É verdade. Não posso ser egoísta e querer você só para mim. Virei mesmo, muitas vezes. Pode aguardar. Amélia e a sobrinha despediram-se da mãe, do pai e dos irmãos de Marina. A gratidão que sentiam pela ajuda daquela bondosa mulher, que até o dia anterior era uma estranha, deixava-os comovidos. Um clima de paz e de harmonia pairava no ar. Todos estavam satisfeitos e cheios de esperança no futuro. As crianças que estavam a caminho com certeza iriam proporcionar momentos de grande felicidade para todos. Antônia, pegando as mãos de Amélia, agradeceu sensibilizada. Obrigada, Amélia. Jamais poderemos pagar tudo o que fez por nossa filha e por todos nós. Não agradeça a mim, Antônia, mas a Jesus. Ao deixarem a casa, Amélia e Vanessa estavam com o coração leve e um bem-estar imenso inundava-lhes o íntimo. Sabiam que teriam ainda muitos problemas e dificuldades pela frente. Estavam, porém, no caminho certo e Deus não iria desampará-las. A doutrina espírita nos orienta sobre a importância da preservação da vida, considerando o aborto um crime que se comete contra outro ser,
de danosas consequências para quem o faz. Espíritos em evolução, ora estagiamos no planeta Terra com o objetivo de aprendizado e de aprimoramento moral, como parte de um processo educativo que nos leva à perfeição e que nos concede as condições e as oportunidades imprescindíveis para alcançar nossos objetivos. Desse modo, quando uma vida se inicia no ventre materno, não é um fato desprovido de importância. Ao contrário, representa o retorno de um espírito que aceitou renascer naquele lar e que foi aceito por aqueles que serão seus pais. Já existe vida, portanto, e qualquer ameaça à continuidade daquela vida representa uma contravenção às leis divinas. O que as pessoas de modo geral não entendem é que ali está não apenas um embrião que ganha aos poucos aspecto de um ser humano, mas um espírito, uma individualidade com longo trajeto realizado, que volta ao mundo terreno trazendo suas experiências, alguém que já obteve vitórias, mas que também teve muitos fracassos, que fez afetos e desafetos, prejudicou e foi prejudicado. É um espírito que retorna com uma programação de vida para a qual se preparou exaustivamente, comprometendo-se, perante si mesmo e perante os seus maiores, a ser melhor, esforçando-se para aprender cada vez mais, reparar os erros cometidos no passado, ajudar aqueles a quem prejudicou e perdoar aqueles que o prejudicaram. Com certeza, encontrará dificuldades pelo caminho. Até na própria família, uma vez que Deus colocará o reencarnante perto das pessoas com as quais precisará se reajustar. Poderá enfrentar rejeição da própria mãe, mas o desejo de vencer o ajudará a continuar preso ao feto. Em virtude do campo energético de um e de outro estarem mais próximos, as vibrações misturadas poderão interferir na gestação. A mãe enfrentará sintomas diversos como mal-estar, náuseas, desejo de chorar e muitos outros, porque é um outro ser que ali está grudado nela, uma outra individualidade, que chega trazendo suas emanações mentais, seus sentimentos, sua alegria ou sua tristeza. Natural que a mãezinha sinta o reflexo de tudo isso, uma vez que a convivência é a mais estreita possível. Mas o feto também experimentará essas dificuldades, especialmente se sentir rejeição por parte da futura mãe. Desse modo, imprescindível maior boa vontade de parte a parte, para vencer esses empecilhos naturais no início da gestação. Aos poucos, à medida que os seus laços com o corpo físico se intensificam, o espírito vai perdendo a consciência e tudo fica mais fácil. A adaptação se faz sem maiores problemas para o bebê e para a mãe, que deixa de sentir os incômodos iniciais da gravidez, passando a curtir a gestação e se preparando para a chegada do filho. Entretanto, quando as coisas não correm bem e, apesar dos esforços da espiritualidade maior, o aborto acontece, uma sensação de tristeza e de desapontamento toma conta de ambos. Se a interrupção da gravidez se deu por motivos físicos, por exemplo uma enfermidade ou alguma falha no organismo da gestante, certamente ambos teriam de passar por essa experiência frustrada. Haverá a possibilidade de o espírito candidato à reencarnação retornar em outra oportunidade, naquela mesma família, sanado o problema. Se porventura o aborto aconteceu por desejo e ato da própria mãe, incapaz de suportar a presença do espírito reencarnante, normalmente um inimigo do passado, as consequências são graves e duradouras. O candidato ao filho não aceitará a rejeição, o que aumentará a distância entre ambos, predispondo-se a mãe a sérios problemas de saúde orgânica, emocional e espiritual. Inclusive, existe caso, acompanhado por nossa equipe, em que o filho rejeitado mas desejando desesperadamente a continuidade da vida, oportunidade valiosa para ele, no momento em que estava sendo expulso do claustro materno, agarrou-se fortemente ao corpo da mãe, tentando evitar o pior, e acabou ocasionando a ruptura de um vaso sanguíneo, provocando grave hemorragia. Dessa maneira, retornaram à espiritualidade mãe e filho, imantados um ao outro, tendo a futura mãezinha de suportar o ódio e a revolta daquele que seria seu filho, numa obsessão terrível de longo curso. Esse caso, ainda em andamento, só irá ter um desfecho favorável quando ambos entenderem a necessidade do perdão recíproco. Certamente, terão de retornar ao mundo terreno para, em nova encarnação, se reajustarem mutuamente, aprendendo a se amar,
o que ainda não foi possível. De qualquer maneira, mesmo que o reencarnante, em melhores condições espirituais, não lhe guarde rancor, a distonia causada pela interrupção da gravidez e a consciência da mãe não vão dar paz a ela própria, em virtude da gravíssima infração cometida contra as leis divinas. Não raro, a mulher começará a apresentar distúrbios emocionais e, pela insistência da mente criminosa em conservar pensamentos negativos, também apresentará problemas orgânicos. Que se livrem as futuras mães de cometer tamanha insensatez se não quiserem sofrimentos acerbos sobre sua cabeça. Afirma-se na atualidade que o sexo é livre e que a mulher tem direitos sobre o seu corpo e pode fazer dele o que desejar. Todavia, desde que seja atingido o direito de outrem, cometemos um crime. Ninguém desrespeita o direito do próximo sem assumir séria responsabilidade com seu ato. Se o fato ficar impune perante as leis humanas, o mesmo não acontecerá diante das leis de Deus, que são justas, sábias e perfeitas. Entretanto, sempre existirá uma nova oportunidade para os faltosos. Qualquer que seja o erro que tenhamos cometido, inclusive o aborto, Deus nos concederá novas ocasiões de repararmos o prejuízo que causamos ao próximo, quando teremos a bênção de nos reajustarmos perante aqueles que prejudicamos. Em encarnação futura, a mulher poderá renascer estéril, sentindo a dor de desejar ardentemente um filho e não poder gerá-lo. Poderá resgatar seus erros, porém, adotando crianças órfãs, ou amparando outras, em creches, sempre necessitadas, ou ajudando famílias carentes a cuidar de seus filhos, dedicando-lhes atenção e amor. Falamos aqui de reencarnações planejadas e acompanhadas com carinho pelo trabalho intercessório de benfeitores espirituais, quando o reencarnante faz jus a essa ajuda pela condição espiritual e serviços prestados ao próximo. Muitas vezes, porém, o espírito que necessita reencarnar não está em situação de decidir o seu futuro, muito menos de auxiliar no planejamento reencarnatório. Em virtude dos compromissos assumidos, dos erros praticados, a volta ao corpo físico lhe é imposta por Deus. Em uma infinidade de casos, a reencarnação se dá em processos naturais, obedecendo às determinações da própria natureza, como a semente que caindo em solo fértil germina em condições adequadas, pela vinculação do espírito à futura mãe ou ao futuro pai. Não raro, acompanhante pertinaz por processo obsessivo, gerado na afinidade moral que possibilita a sintonia vibratória, e atraído para o ventre materno, dando-se a concepção. Apesar de não haver uma programação prévia, não se creia que o espírito reencarnante seja um estranho ao casal. De alguma forma, se ele é ligado ao psiquismo do homem ou da mulher, é sinal que faz parte do passado de um ou de outro, ou de ambos, com quem tem compromissos kármicos. Assim, diante da maternidade, que as mulheres não fujam ao seu dever, aceitando a determinação divina com coragem e boa vontade, mesmo em situações adversas. Muitas vezes, aquela criança, a princípio indesejada, é a resposta para suas necessidades de regeneração e seu esteio no futuro. As nossas homenagens às mães que, desprovidas de recursos, sem um companheiro que lhes dê amparo, muitas delas mal entrando na adolescência, enfrentam a oposição das famílias, as dificuldades e problemas e assumem a gravidez decidindo ter o filho, com uma coragem e determinação verdadeiramente extraordinárias. Se todas as futuras mães gozam de um amparo especial, aquelas certamente terão um acréscimo de proteção do alto para poderem levar adiante a gravidez, trazendo ao mundo mais um espírito necessitado de nova experiência na carne. Capítulo 16. Assédio sexual. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, uma vez que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, conforme habitualmente se entende, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e esse excesso torna-se mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta de sua natureza espiritual. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec,
Questão 908. Chuva que caía desde a noite anterior continuava agora ainda mais forte. Nas ruas encharcadas, a enxurrada aumentava sempre, obrigando os transeuntes, para atravessar a via pública, a procurarem os locais em que o volume de água fosse menor. De tempos a tempos, faíscas elétricas cortavam os ares, seguidas do barulho de trovões, assustando as pessoas. Eram 9 horas da manhã, mas as luzes dos postes estavam acesas, tal a escuridão que se abatera sobre a cidade. Encontrando uma marquise protetora, Valéria resolveu se abrigar da tempestade, visto que lhe era impossível prosseguir. O guarda-chuva mostrava-se insuficiente para protegê-la daquele verdadeiro dilúvio. Olhou para os sapatos que engraxara pouco antes, agora encharcados, para a roupa, que passara cuidadosamente e que agora estava toda molhada. Descontente, ela levou à mão os cabelos que penteara com capricho, de onde a água escorria pelo pescoço, penetrando em sua roupa. Faria uma triste figura chegando ao escritório daquele jeito. Sua aparência estava péssima. Se pelo menos eu tivesse um carro, pensou, tremendo de frio. Agora, protegida da chuva, olhava os grossos pingos que caíam lavando as calçadas. Profunda preocupação a dominava. Sabia que estava muito atrasada para o trabalho, e o patrão, ríspido e prepotente, talvez não entendesse seus motivos, ainda mais que ele estava sempre procurando desculpas para despedir os empregados. E Valéria sabia que ele não simpatizava nada com ela. Ou talvez simpatizasse muito, pensou com ironia. Respirou fundo, enquanto uma dor quase física atingia-lhe o coração. Se perdesse esse emprego, não saberia o que fazer da sua vida, já tão complicada. Lembrou-se da família, distante. Não podia contar com ela. Seus pais residiam no Ceará, numa cidadezinha que nem aparecia no mapa, e eram muito pobres. Mauro, seu marido, homem bom e trabalhador, desempregado havia 1 ano e 5 meses, não podia contribuir financeiramente para a manutenção da casa, e as 2 filhas, Marcela e Roberta, de 4 e 5 anos, tinham necessidades básicas que precisavam ser atendidas: alimentação, roupas, calçados, remédios e a creche, entre outras. Além disso, o aluguel, o senhorio não costumava esperar, e as contas de água, luz e telefone eram alguns itens que afligiam sobremaneira nessa manhã chuvosa. O que fazer? Valéria deixou que as lágrimas rolassem, aproveitando o rosto molhado pela chuva. Certamente ninguém iria notar. Cada um estava preocupado com os próprios problemas. E não era só isso. Tudo parecia estar ruindo à sua volta. Tinha consciência de que, se aceitasse as propostas do patrão, tudo seria diferente. Repugnava-lhe, todavia, ceder aos caprichos daquele homem asqueroso e lascivo e, por isso, ele passou a mostrar-se hostil para com ela. No entanto, sua honestidade e sua honra estavam acima de tudo, e conservava-se digna e de cabeça erguida. E era exatamente isso que aquele homem não suportava. Nesse momento, pelo movimento de pessoas que voltavam a transitar, notou que a chuva diminuíra de intensidade. Deixando também a proteção da marquise, abriu o guarda-chuva e, caminhando tão rápido quanto suas pernas o permitiam, tomou o rumo da empresa. Ao aproximar-se do grande prédio, o coração começou a bater mais rápido. As luzes estavam todas acesas e o movimento era intenso. Tomou o elevador que a levaria ao andar onde ficava sua sala, intimamente suplicando ajuda divina. Quando o elevador parou e a porta se abriu, respirou fundo. Enchendo-se de coragem, caminhou pelos corredores da grande fábrica de confecções, deixando-se envolver pelo cheiro característico dos tecidos, das tintas e pelo barulho das máquinas que trabalhavam a pleno vapor. Dirigiu-se primeiramente à toalete, onde deixou o guarda-chuva molhado. Rapidamente se arrumou, compondo melhor a aparência, enxugou o rosto e os cabelos, prendendo-os na nuca, ajeitou a roupa e fez uma maquiagem discreta. Depois, olhando-se no espelho e considerando-se mais apresentável, dirigiu-se ao escritório. Preparava-se para começar a trabalhar, quando ouviu uma colega sussurrar: "Hoje a coisa está preta. Ele já perguntou por você, Valéria."
O homem parece uma fera. De carneiro não tem nada, está mais para lobo. Comentou com ironia, fazendo um trocadilho com o nome do proprietário, José Carneiro. Apesar da aflição, Valéria não pôde deixar de rir. A colega, sempre bem-humorada, tinha os cabelos compridos, lisos e avermelhados. Infelizmente, a chuva fez com que me atrasasse, Janete. E eu não sei. Muita gente não conseguiu chegar no horário hoje. Mesmo quem tem carro ficou preso no trânsito. Também, que dilúvio. Quero um café? Vou pegar para mim e trago para você também. Valéria respondeu com um sorriso agradecido. Obrigada, amiga. Estou mesmo precisando de um café bem quente. Não quis dizer que nada havia tomado antes de sair de casa. Na verdade, havia um pouco de chá, que ela deixou para as crianças. Nesse dia, Marcelo e Roberta não iriam à creche em virtude da chuva e, infelizmente, não teriam a alimentação que lá era servida, uma bênção nesses tempos de crise. Atendeu ao telefone, tomou o café que a colega lhe trouxe, arrumou a mesa, tirou o material das gavetas e começava a trabalhar nos relatórios quando recebeu um chamado. O chefe queria falar com ela. Muniu-se de coragem, ergueu a cabeça e foi até a sala do senhor Carneiro. Bateu delicadamente, e entrou. O senhor mandou me chamar? Perguntou polidamente. O homem que ali estava era troncudo, baixo, de pescoço curto e grosso enterrado nos ombros. Carneiro olhou-a de alto a baixo, com seus olhinhos apertados, e respondeu. A senhora atrasou-se bastante hoje, dona Valéria. Tentando não demonstrar seus verdadeiros sentimentos em relação a ele, a funcionária respondeu. O senhor tem razão. Peço-lhe desculpas. Mas a chuva. Interrompendo-a, ele não permitiu que ela continuasse. Desculpas, sempre desculpas. Deveria ter previsto que com a chuva, levaria mais tempo para chegar aqui que, por isso, tinha de sair mais cedo de casa. Concordo com o senhor. Errei. Com certeza. Mas, quando saí de casa não estava chovendo tanto e resolvi vir a pé. Esse foi meu erro. Peço-lhe mais uma vez que me perdoe, senhor Carneiro. Isso não acontecerá mais. Prometo-lhe, justificou-se, sem dizer que, na verdade, não tinha vindo de ônibus por falta de dinheiro. Vendo-a compungida e medrosa à sua frente, ele sentia uma satisfação toda especial. Gostava de espezinhá-la e vê-la entregue em suas mãos, sentia um prazer quase físico. Considerou, porém, que por agora, era suficiente. Está bem, dona Valéria. Aceito suas escusas. Mas que isso não se repita. De outra vez, talvez não seja tão generoso. Pode ir. Obrigada, senhor. Prometo-lhe que o problema não voltará a ocorrer. Virou-se e saiu da sala pisando firme. Ao chegar em sua mesa, desabou sobre a cadeira. Lágrimas silenciosas corriam-lhe pelo rosto. Como foi? Quis saber Janete, curiosa e preocupada ao ver o estado da amiga. Você pode imaginar. Insinuou que chego tarde constantemente e que vivo dando desculpas. Logo eu, que procuro chegar sempre antes do horário. Ele quer pisá-lo o máximo que puder. Você sabe, considerou a colega. Sim, eu sei. Humilhei-me, pedi perdão, fiz tudo o que precisava. Não posso correr o risco de perder este emprego, minha amiga. Nossa situação em casa já está complicada o suficiente sem isso. Mas, vamos trabalhar. Não quero que ele passe, nos veja conversando e tenha outros motivos para reclamação. Envolvida no serviço, Valéria não viu o tempo passar. Quando soou a campainha, ela levou um susto. Hora do almoço. Janete veio buscá-la. Sempre almoçavam juntas. Era o tempo que tinham para colocar a conversa em dia. No refeitório, havia um burburinho diferente no ar. O que será que aconteceu? Indagou Valéria para a amiga. Não sei. Mas vejo Ruth chorando. Vou me informar e já volto com notícias. Janete voltou com uma bomba. Você não vai acreditar. Ruth foi demitida. Demitida? Qual o motivo?
O mais usado quando não se tem motivo, contenção de gastos. Ah! Agora vai começar uma corrida. O cargo de secretária do chefe atrairá o interesse de muita gente, considerou Janete, pensativa. Naquele instante Valéria sentiu uma fisgada no coração. Uma luz vermelha de alerta começou a piscar dentro dela, indicando o perigo. Nada havia que justificasse sua preocupação. No entanto, a partir daquele momento, passou a sentir-se tensa e inquieta. Por que demitir Ruth, reconhecida e elogiada pela sua competência? Não fazia sentido. O resto do dia passou sem incidentes. Ao chegar em casa, o marido já tinha feito uma sopa de legumes com a ajuda das meninas, que estavam felizes por poder mostrar sua boa vontade à mamãe, que voltava cansada do serviço. Boa noite, minhas queridas. Como passaram o dia? E você, meu amor? Sua sopa está com um aroma que a gente pode sentir lá da rua. O clima era de alegria e paz. Valéria sentiu-se recompensada pela canseira do dia. Estar com os familiares queridos no ambiente do seu lar era uma bênção de valor inestimável. Sentaram-se e jantaram, enquanto Marcelo e Roberta comentavam o que tinham feito naquele dia. Ainda bem que parou de chover, mamãe. Amanhã vamos poder ir à creche, não é? Claro, filhinha. Mesmo porque, não é bom perder aula. Conversaram animadamente por algum tempo. Depois a mãe ordenou que fossem colocar o pijama e escovar os dentes para dormir. Colocou as meninas no leito, contou-lhes uma história e em seguida fez uma oração com elas. Beijou-as, apagou a luz e saiu, deixando a porta encostada. Retornando à sala, sentou-se no sofá ao lado do marido. Mauro abraçou-a com carinho. Você tenta disfarçar, mas está preocupada. O que houve? Sem desejar afligir o marido, que ignorava o assédio do chefe a ela, explicou. Nada de importante. Hoje foi um dia difícil. Levei uma bronca do patrão por ter chegado tarde e isso me deixou chateada. Você não se justificou, minha querida. Claro. Ele aceitou minhas desculpas. Então, esqueça o incidente. Tem razão. Não vou pensar mais nisso. Vamos dormir? Estou exausta. Vamos. Amanhã não posso perder a hora. Tenho uma entrevista logo cedo. E uma proposta de emprego. Mauro, que bom. Você não tinha me contado. Com um jeito meio constrangido, ele comentou de cabeça baixa. Não queria dar-lhe falsas esperanças, querida. Vamos ver como me saio na entrevista. Não quero nem posso me decepcionar novamente. Abraçando o marido, Valério animou. Confie em Deus, meu bem. Tenho certeza de que desta vez dará tudo certo. Deus a ouça. Na manhã seguinte estavam todos animados. As crianças porque iriam para a escola, e Valério e Mauro pela expectativa de um bom emprego para ele. Despedindo-se do marido, Valéria desejou-lhe boa sorte. Em seguida, tomou o rumo da empresa. Chegou bem antes da hora e poucas pessoas ali estavam. Foi para sua mesa e começou a trabalhar. O tempo passou rapidamente. Na hora do almoço, sentou-se com Janete numa mesa de canto. Sentia-se feliz e queria compartilhar suas esperanças com a amiga, contar-lhe sobre a possibilidade de um bom emprego para o seu marido. Nisso, notou, com estranheza, que os outros colegas olhavam e cochichavam. O que está acontecendo, Janete? O ambiente está estranho. A amiga abaixou a cabeça, pensou um pouco e depois disse, lentamente. Corre um boato de que a nova secretária do chefe será você, Valéria. Perplexa, ela se defendeu. Eu? Mas, por quê? Se há alguém que não deseja esse cargo sou eu, você sabe. Eu sei, amiga, mas os outros não. Você sabe quanto gosto da Ruth. Seria a última pessoa a trabalhar contra ela. Além disso, tem outros motivos que você não ignora. Certo. Nossas colegas, porém, pensam que você se utilizou exatamente da queda que o nosso carneirinho tem por você para subir. Indignada, Valéria ameaçou levantar-se e tomar uma atitude, mas Janete a impediu.
Isso é um absurdo. Vou lá falar com elas, Janete. Não faça isso, Valéria. Não vai adiantar. Haja de forma normal e, se for consultada para o cargo, não aceite. E a melhor resposta que poderá dar-lhes. Tem razão. Quem não deve não teme. Bem, vamos voltar ao serviço porque este ambiente está me incomodando. Retornaram e mergulharam no trabalho. Por volta das 5 horas da tarde, Valéria foi chamada à sala do patrão. Pedindo licença, entrou e ficou em pé guardando suas ordens. Sente-se, ordenou ele. Não, obrigada. Estou bem assim. O senhor deseja alguma coisa? Sente-se, já disse. A contragosto, Valéria sentou-se. Com certeza a senhora já sabe que Dona Ruth foi demitida. Ela permaneceu impassível, sem confirmar ou negar. Preciso de uma nova secretária. Estive analisando cada funcionária da empresa e cheguei à conclusão de que a senhora, Dona Valéria, é a mais indicada. Tentando manter a tranquilidade e o equilíbrio, ela respondeu. Creio que se engana, senhor Carneiro. Outras funcionárias existem com mais condição do que eu. Além disso, não poderia aceitar o cargo porque tenho um marido e 2 filhas pequenas que dependem de mim. Não poderia ficar além do horário habitual, como muitas vezes acontece nesse caso, considerou com um pouco de ironia. Pense bem, Dona Valéria. O cargo que estou lhe oferecendo representa um salário bem melhor, além de outras vantagens. Ele fez uma pausa, analisando a reação dela. Como Valéria continuasse calada, prosseguiu ardiloso. Por falar nisso, como vai seu marido? Ainda desempregado? Não creio que possa se dar ao luxo de recusar um salário mais atraente que representa o sonho de todas as nossas funcionárias. Pense bem. Valéria, nervosa, levantou-se, respondendo grave e digna. Já pensei, senhor Carneiro. Prefiro ficar onde estou. Gosto do meu serviço. Infelizmente, devo dizer-lhe que se não aceitar minha proposta não poderá permanecer nesta empresa. Será demitida. Então, não me dê a resposta agora. Reflita até amanhã, pelo menos. Consulte o travesseiro, pese os prós e os contras, ouça seu esposo, e depois voltaremos a conversar. Está bem? Valéria concordou, quase desfalecendo. Reunindo as poucas forças que lhe restavam, caminhou até a porta, deixando a sala. Sem condição de voltar para sua mesa, dirigiu-se à toalete. Ali, sozinha, desatou em pranto convulsivo. Janete, percebendo que a colega tinha saído do gabinete do chefe e se dirigido diretamente à toalete, foi atrás dela, encontrando-a lavada em lágrimas. O que houve, Valéria? Aquele homem terrível ofereceu-me o cargo de sua secretária. Janete esteve a ponto de pronunciar um eu não lhe disse. Todavia, conteve-se a tempo, vendo o desespero da amiga. E você, aceitou? Claro que não. Mas aquele sádico colocou-me diante de um impasse. Ou aceito ou sou demitida. Percebe? Em grande desespero, Valéria deixou-se escorregar pela parede caindo estatelada no piso. Então, como vai ficar? Você disse que não aceitava. Isso mesmo. Mas ele insistiu para que eu não desse uma resposta hoje. Que pensasse até amanhã. Minha esperança é que o Mauro consiga o emprego que tem em vista. Viu? Acalme-se. Sempre tem uma saída, amiga. Deus sempre nos ampara. É verdade. Entretanto, Janete, mesmo que Mauro consiga o emprego, preciso do salário que ganho aqui. Meu dinheiro não está dando, temos passado necessidades. Confie em Deus. O amanhã nos reserva sempre novas oportunidades. Espero que o Mauro tenha conseguido aquele emprego. Tentando parecer mais serena, Valéria lavou o rosto, recompôs a fisionomia e voltou para sua mesa. Felizmente estava quase na hora de encerrar o expediente. Janete tem razão. Necessário ter confiança. Amanhã será outro dia, cheio de novas esperanças. Elevando o pensamento a Jesus, Valéria suplicou. Senhor, me ajude.
Capítulo 17. Tomada de decisão. Pela prece, o homem atrai para si